Gente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está vendo. E como vocês podem ter notado, a iluminação mudou porque eu estou gravando no outro dia. Infelizmente, os jogos acabaram muito tarde, eu não consegui ver todos os jogos. Eu vi o primeiro tempo do Vasco, preferia não ter visto, mas eu vi. Bom, então vou partir daquele ponto. Já falamos do Botafogo e do Fluminense, vamos falar do Vasco. Gente, eu vi o primeiro tempo do Vasco. Terceiro jogo, terceiro elenco. Não sei o que o técnico está fazendo, não sei se o Carille está falando para fazer, eu não sei. Mas que não está jogando bem, não está jogando bem, tá? Bom, foi a estreia do PH, Hugo Moura e Matheus Carvalho no time titular. Fora isso, não teve nenhum outro jogador que estava atuando que seja novo no elenco, certo? A linha de defesa se manteve a do último jogo, Souza, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, só alterou o Paulo Ricardo pelo PH. E vamos falar, né, desse Vasco. Vasco lento, pesado, sem jogadas de velocidade pelos lados. Não gostei desse Vasco, diferente do Vasco do segundo tempo do jogo passado, que tinha Jair, Paulinho e Max Domingues. Eu não gostei desse Vasco de ontem. Ele era mesmo problema, muito espaçado no meio de campo, pouco toque de bola, às vezes o Hugo Moura tirava algum toque assim, mas fora isso, todo mundo jogando muito mal. O PH, horrível é uma palavra forte, né? Abaixo da média, então, mas muito mal. O PH tem uns lampejos onde ele pega a bola na defesa, dribla um e puxa para o ataque, mas ele estava querendo fazer isso com 3 jogadores na frente dele. E numa jogada dessa, o Vasco acaba levando o gol. O PH tenta driblar um. Na verdade, ele faz o combate com o Max Domingues, eu acho, na lateral direita. Ele consegue recuperar a bola, passa por um, não viu ninguém para tocar, tenta passar por outro jogador do Boa Vista. O jogador do Boa Vista consegue travar ele, segurar a bola. Ele faz um lançamento em que o Souza e um jogador do Boa Vista, não vou me recordar do nome agora, eles disputam no corpo. O cara passa pelo Souza. Gente, o Souza tá se acostumando a jogar de zagueiro? Show de bola. O Souza tem um toque de bola bom, dá umas puxadas, é um cara que me passa um pouco de confiança. Mas não tem condição dele perder no corpo um jogador que é menor que ele. O Souza deu o corpo, o jogador não foi. Ele fingiu que ia, conseguiu passar pelo Souza, pegar, cruzou a bola para dentro da área e é gol do Boa Vista. Palmas pro Boa Vista, palmas, que jogou muito bem, o time do Boa Vista é muito bom, tá? Tô criticando aqui, tô falando do Vasco porque tô comentando o jogo, mas da ótica do Vascaíno, mas que não jogou nada nesse primeiro tempo, não jogou nada. De Praxedes, o Vasco perdeu, né? Saiu perdendo o jogo do primeiro tempo. O técnico fez uma série de mexidas. Eu vou até pegar minha cola aqui. Vamos lá. Sai PH, Vitor Luiz, Jean Davi, Serginho e Max Domingues. Entra Puma, Riquelme, André, Esforza e Wallace. 5 mexidas em um tempo. Ou seja, não fui só eu que não gostei do jeito do Vasco jogar. Eu não quero acreditar que só eu vi esse jogo. Bom, vamos lá. Vou usar a cola, porque não tem como lembrar de todos os nomes. O Puma chegou melhor do que o PH. Ano passado já estava melhor que o PH, mas no jogo de ontem, pelos melhores momentos do segundo tempo, jogou bem melhor que o PH, bem mais incisivo, em que pese na defesa parecia que está deixando um pouco a desejar, mas aí é uma situação do próprio Puma que ele tem uma certa deficiência na defesa. Tanto que o melhor momento dele foi numa dobradinha com o PH e ele jogando pelo ataque. Não vou falar da lateral direita agora, eu vou deixar mais para o final. O Riquelme, que era um jogador, uma promessa do Vasco pela esquerda, foi colocado de ponta. Isso é uma coisa interessante. O Wallace, que fez o gol do Vasco, que eu vou falar agora, o Wallace é um zagueiro pela esquerda. E o Riquelme, de fundamento, ele é um lateral esquerdo. Você nota que o técnico preferiu colocar um zagueiro improvisado na esquerda para deixar o Riquelme na ponta esquerda.
Não fez muita coisa, o Riquelme também. O Andrei fez um jogo bom, é da base, não tem muita coisa para falar, não ficou muito tempo em campo. O Sforza, complicado. Ele é um cara que eu gosto do toque de bola dele, mas acho ele lento. Ele é mais rápido que o JP para mim, mas ele continua sendo lento. E eu acho que eu não sei o motivo, não sei se ele tem dificuldade. Não é dificuldade, o Verratti também é argentino, talvez seja pela idade. O Verratti é um cara muito mais incisivo, mas tudo bem. E tem o Wallace, que eu já tenho falado, um zagueiro, primeiro jogo dele no profissional. Ele entrou em campo pela lateral esquerda. Ele estava improvisado? Estava, mas para mim foi bem. Não me preocupei com a esquerda, não me preocupei com a lateral. Se vinha, eu sabia que ele ia dar um jeito de cortar, ia levantar o cara, ia fazer qualquer coisa, mas por ele não ia passar. Então, um ponto positivo para ele. Não menos importante, no jogo o Vasco perdendo de 1-0, num cruzamento, o Wallace vai para a área, sobe, faz o cabeceio, bem rente à trave e consegue igualar o placar para o Vasco. Primeiro jogo dele como no profissional, primeiro gol dele no profissional. Não acho que ele é solução de nada do Vasco, mas é a prova que o Vasco, se não encontra soluções para nem de defesa fora, talvez encontre soluções dentro do próprio Vasco, na base do Vasco. Vou fazer um comentário, não uma crítica, é mais um apontamento. O Luiz Gustavo é um jogador muito consciente, rápido, alto, com boa imposição física, mas ele tem um fundamento, que eu não sei se é porque ele está um pouco nervoso e não deixa transparecer. O passe dele, eu acho que o passe dele é muito forte, uma tijolada. Toda vez que ele vai tocar, os jogadores do Vasco, eles têm que se... O Souza nem tanto, que eu acredito que pela experiência do Souza, ele já receba mesmo ali, coloca e vai jogar. O Souza não, mas eu reparei que o Vitor Luiz, toda vez que recebe um toque dele, quando eles estão na pressão, a bola vai muito forte, ele tem que dar um jeito de matar ela diferente. Né? Não é uma crítica, eu acho que ele está fazendo uma ótima partida como zagueiro. Acredito que como reserva para a temporada do Vasco vai ser excelente, excelente. O Lincoln, que também estava jogando no Vasco, no time principal, foi mandado para a Copinha. Eu vou falar um pouquinho do jogo da Copinha. Um excelente zagueiro também. Então, eu acho que nessa situação o Vasco está muito bem servido na linha de zaga. Só que na volância, ou a gente tem uma volância de exposição, velocidade em posição na frente, com Jair, Paulinho e Marcos Rodrigues, ou a gente tem uma volância um pouco mais lenta, com Matheus Carvalho, Hugo Moura. O Marcos Domingos, inclusive, jogou bem nos 15 primeiros minutos, tentou dar ritmo, tentou fazer um trabalho muito bem, mas eu senti vendo o primeiro tempo que ele sentiu um pouco de dificuldade sem ter aquele lateral de profundidade, que busca a linha de fundo, que o Paulo Ricardo faz isso. Ou o Puma também faz, mas eu não percebi nos meus melhores momentos alguma situação em que ele conseguia fazer essa dobradinha. Bom, eu vou... Esses são os meus comentários, acho que o Vasco não está evoluindo, e também não está se mantendo. É estranho falar isso, porque o Vasco, no mesmo momento que no jogo passado, ele faz um segundo tempo que me deu muita esperança, eu vejo ele fazendo um jogo muito abaixo do que eu espero do Vasco. Mas o Vasco não tem contratações, o Vasco está sem dinheiro. Senhores, eu vou falar do jogo da Copinha daqui a pouco, mas não é para sobrecarregar os meninos da Colina, mas se os meninos da Colina jogarem com aquela vontade, mesmo perdendo, o Vasco tem jogadores bons. Sendo assim, um outro menino, Bruno Lopes, eu sinto que ele estava muito preso aos zagueiros do Boa Vista. Eu vi que no finalzinho teve uma expulsão, né? Acabei baralhando aqui, mas o Wallace fez o gol no final, no segundo tempo ainda, o Vasco, num drible do Bruno Lopes, o jogador o zagueiro deu uma tesoura nele por baixo, gerando sua expulsão. É um menino de velocidade, não acredito que jogar encaixotado entre os atacantes seja a posição correta dele. O Vasco realmente precisa de um substituto do Verratti, um centroavante, é aquele cara que fica encaixotado, que faz o pivô. O GB faz muito isso. Ele não joga tão encaixotado assim, mas ele fica ali encaixotado, faz o pivô, toca, busca jogada para fazer um lançamento, fazer uma enfiada de bola. Eu acredito que o GB possa ser um substituto ao Verratti. Só que eu não queria jogar esse peso no GB.
talvez os nomes ventilados aí na mídia, não, se bem que o Brian Rodrigues é um jogador que não joga tão encaixotado assim. Gente, o Vasco tem uma dificuldade. Não sei como vai resolver, mas infelizmente é isso aí. O Verratti é o cara do Vasco, é o centroavante do Vasco, mas o Vasco não tem ninguém para substituir ele. Já falei da expulsão. O jogo, para mim, foi bem equilibrado, um jogo bem maçante, pelo que eu pude ver nos melhores momentos do segundo tempo. O goleiro, em que pese ter tomado gol nesses dois jogos aí, 3 jogos na verdade, né? Não, 2 jogos, isso aí. Em que pese ele ter tomado gol nesse jogo e no jogo passado ele ter tido aquela saída bizarra do gol, eu não acho que ele seja um goleiro ruim. Parece que tá um pouco sem ritmo de jogo, mas se o Léo Jardim continuar no Vasco, ele vai ficar sem ritmo nenhum. Então, acho melhor ele se acostumar aí, aproveitar o que ele tem para aproveitar. O Vasco agora joga no meio de semana em Manaus, aí se não for, vou colocar aqui igual tem feito. Isso aí, gente. Esse aí foi o jogo do Vasco. Não é muito animador, não, o prognóstico do jogo, infelizmente. Gente, vamos falar de um jogo melhor agora, que também tem a Cruz de Malta no peito, que foi o jogo da base do Vasco. O Vasco na Copinha, o Corinthians abriu o jogo muito cedo, acho que com 5 minutos do primeiro tempo abriu o jogo. Abriu o placar, na verdade, o jogo já estava aberto, né, porque eles fizeram um gol. Mas, cara, um ânimo completamente diferente. São dois times completamente diferentes, no sentido de, não de qualidade. O Vasco, o principal, tem uma certa qualidade em alguns jogadores, mas o time da base, como um todo, eles têm muita vontade. Como que eu explico? A camisa do Vasco que eu vi jogando na Copinha é a mesma vontade que eu queria ver no time principal. Tá 1-0, tá 1-0. A gente tá atrás do placar, estamos atrás do placar. A gente vai tremer as pernas e não jogar? Rapaz, vamos jogar para cima deles, vamos buscar o drible. A partida da alegria do Maxwell, não vou ficar falando da alegria não, que eu não sei se o menino gosta, mas o Maxwell jogou muito bem. Fez várias jogadas muito boas. O Zuccarello, o menino começou jogando de meio atacante, de segundo atacante, jogando avançado pelas extremas, no meio para o final do jogo, pelos primeiros momentos, ele estava jogando de volante quase, e vindo buscar a bola lá na linha de zaga, porque queria a vontade, a linha de defesa, infelizmente, mérito do atacante do Corinthians, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas é um jogador com características físicas muito boas, ele é alto, ele é rápido, não tinha jogada perdida para ele, um menino que não dificilmente vai deixar de estrear no profissional do Corinthians. Talvez ele tenha algumas características até que o próprio Ramon Dias tem interesse. Porque os times do Ramon Dias, saindo um pouco nele, treinou o Vasco, ele gosta de um centroavante de imposição física e com altura. Esse menino tem essas qualidades. É claro, o Roberto está jogando muito bem, eu não sei como que vai ser, mas fica a minha opinião. Parabéns ao Corinthians por ter passado, inclusive. Agora não me recordo, mas eu acho que a disputa vai ser Corinthians e Grêmio. Acho que é Corinthians e Grêmio. Se não for, vou corrigir aqui, mas eu tenho quase certeza que é Corinthians e Grêmio agora. E, bom, Corinthians, parabéns. Mas voltando ao Vasco, os meninos da Colina pressionaram todo o tempo buscando o gol. Não foi um jogo de abafo do Vasco, o Corinthians não estava, os jogadores do Corinthians são muito bons, mas o jogador do Vasco estava agindo da forma que tem que agir. O lateral direito do Corinthians levou um cartão amarelo no primeiro tempo ainda. Aí os jogadores do Vasco, muito conscientemente, começaram a forçar a jogada em cima de velocidade em cima dele. E em algumas jogadas, inclusive, eu vi nos melhores momentos que talvez merecesse um amarelo, mas não foi dado, questão discutida, tudo bem, não vou entrar nessa discussão. Eu vou dar meus parabéns de novo aos meninos do Vasco, jogaram muito bem, não tem como não parabenizar eles. A Copa São Paulo, né? A Copinha é um campeonato muito difícil, da base, vários times querem ganhar. Do Rio de Janeiro foi o último a cair, né? E, bom, palmas a vocês, meninos. Espero que entrem no time titular, que possam dar essa mesma energia ao time titular, certo? Igual os meninos que estão subindo agora, os zagueiros, os atacantes, façam isso, dê essa energia ao time do Vasco que ele precisa. Bom,
Feita essa explanação pelo jogo do Vasco no Carioca e na Copinha, vamos para o próximo jogo, então.